A graça e a paz dos irmãos. Mais uma vez, temos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de podermos participar da palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus e que ela sirva para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para você que está recebendo, também sirva para que a tua vida seja impactada e, quem sabe, venha a ser transformada, né? Eu queria convidar os amados a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10. O texto é muito conhecido, nós vamos ler apenas 3 versículos. João, capítulo 10, não sei porque ficou pequenininho, mas para mim estava ok, mas está dando para visualizar, né? Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14, 15 e o 27, mais o 28 também, tá bom? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que Deus abençoe na compreensão do texto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, aqui está a Tua palavra. Aplica ela aos nossos corações nesta hora. Fala conosco mais uma vez, Senhor, e fala ao coração da Tua igreja, fala ao coração daquele que está recebendo a Tua palavra nesta hora. Que, ó Deus, não seja nós falando, mas que o Teu Espírito Santo seja, através de nós, nos usando como instrumento nas Tuas mãos. Nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu vi a escala e que o pastor deu, e eu sabia que eu já estaria hoje sendo responsável pela transmissão da mensagem, em virtude, inclusive, do pastor não estar aqui porque ele está pregando na igreja lá em Parque Anchieta, eu fiquei pensando e pesquisando alguma coisa para compartilhar com os irmãos. E confesso que não encontrava um texto adequado para compartilhar. Até que essa semana que passou, eu me deparei com esse texto, lendo, né? E o Senhor falou comigo. E ainda esta semana, o Senhor falou mais uma vez comigo no sepultamento do avô do Misael, pai da Rose, que foi exatamente o pastor Balbino falando sobre esse texto. E as coisas que a gente tem para pensar e refletir acerca desse texto, se a gente fosse ler todo o texto, tem muita coisa aqui, mas eu queria pensar rapidamente com os irmãos 4 coisas que vai mover o nosso coração diante do seguinte tema: conheça e siga o sumo pastor. Aí você pode virar para mim e falar assim: mas eu já conheço o sumo pastor. Eu sei quem é o sumo pastor. Nós não estamos falando de um pastor qualquer. Nós não estamos pensando de um pastor qualquer. Mas a gente está vendo um texto onde Jesus se apresenta como o bom pastor. E como bom pastor, ele se caracteriza, a palavra de Deus vai falar que ele é o sumo pastor, porque além dele não existe outro pastor. Então, quando a gente para pensar essas condições que Jesus fala para nós, a primeira coisa que eu vou pensar com os irmãos é sobre a palavra conheça. E eu queria pensar com vocês rapidamente sobre conhecer.
Este conhecimento vai além de saber fatos sobre Jesus. Implica em relacionamento pessoal, íntimo e de confiança mútua. Assim como o Pai conhece e ele conhece o Pai, é um relacionamento de amizade e obediência. Percebeu quanta coisa está relacionada a conhecer? Quando a gente conhece a pessoa que a gente está se relacionando, a gente precisa buscar conhecer principalmente as suas características. E uma das características que a gente vai ver é que Jesus, ele abre um leque de características para nós. Mas para isso a gente precisa manusear a sua palavra, conhecer a sua palavra. Porque só ficar preso nesse texto, a gente não vai ter todas as características de Jesus. E ele vai falar assim, eu sou o bom pastor. Uma característica. Mas além dele ser um bom pastor, Jesus vai falar assim, eu sou o pão da vida. Jesus vai falar também que ele é aquele que cuida de cada um de nós. Jesus também vai falar que ele é aquele que tem uma condição de se relacionar comigo e com você. E essa relação, ela precisa ser uma relação íntima. Então, preciso conhecer. E para conhecer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma aproximação dessa pessoa. E quando a gente se aproxima, a gente começa a conhecer as suas características. Aí, quando a gente começa a conhecer essas características, a gente vai entender o que Jesus quer falar com a gente. O Salmo 25, eu já falei várias vezes sobre esse texto aqui. O Salmo 25, versículo 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aí para por aí? Não. O texto continua. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Mas para conhecer, eu preciso buscar um grau de intimidade. Essa intimidade está focada em um convívio, um relacionamento. E esse relacionamento, ele não pode ser individualizado. Ele é mútuo, é uma mão dupla, ele vai e vem. Porque é de você com Cristo e de Deus com você, através da pessoa de Jesus. Jesus Cristo tem esse cuidado de fazer-se conhecer. E ele dá tantas outras características aqui. Ele vai falar assim, conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece melhor do que eu. Ele te conhece melhor que a sua mãe. Ele te conhece melhor que seu marido, melhor que a sua esposa. Mas ele quer se dar a conhecer a você também. Porque Jesus quer estabelecer comigo e com você que está nos vendo aí na live, um grau de relacionamento, de proximidade, onde ele vai interagir com você. Mas essa interação você pode virar para mim e falar assim, mas eu não vejo Jesus, mas você vai senti-lo na sua vida. Porque quando a gente começa a conhecer Jesus e ele começa a se relacionar conosco, ele vai fazer com que a gente comece a sentir através da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, conhecer vai muito mais além de saber os fatos que estão aqui escritos. Ele vai muito mais além dos fatos que estão narrados aqui. Porque qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e simplesmente ler e por ler. Mas quando você começa a entender e ter essa proximidade com Jesus, de conversar com Ele, aí você vai entrar no teu momento de oração, de devocional com Ele, Ele vai começar a se revelar para você. Por isso que o salmista fala assim, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele vai estabelecer uma aliança conosco.
O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3 ou 4, 6, não me lembro de cabeça, mas eu lembro que diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando ele fala isso é porque ele está estabelecendo conosco um grau de relacionamento, de aproximação, de intimidade, de contato. E esse contato é diário, é todos os dias. Não adianta eu pegar a Bíblia hoje, deixá-la lá a semana toda e só vou pegar no domingo que vem. Não vai ter nada, não vai ter contato, não vai ter relacionamento, não vai ter crescimento, não vai ter conhecimento, não vai ter uma condição de aproximação, de amizade, e automaticamente estabelece-se uma obediência, porque você começa a entender o que ele fala contigo. A segunda coisa que o texto traz para a gente aqui é que quando ele fala, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ela traz para mim e para você essa aproximação cada vez maior. Aí ele vai falar assim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Você vai começar a ver que esse relacionamento implica em algo que ele deu em prol de mim e de você. E a segunda coisa que eu vejo para a gente nesse texto está voltada com a palavra seguir. Seguir significa viver de acordo com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. A gente, quando vai para um determinado local, a gente precisa seguir um percurso, um caminho, né? Se eu for sair daqui para ir para a casa de algum irmão, eu necessariamente vou precisar conhecer um caminho, eu vou ter que seguir este caminho para chegar lá. Mas quando eu me proponho a seguir a Jesus, estar seguindo a Jesus, estar relacionado a buscar nas suas escrituras o que ele diz para mim, porque ele vai falar, não é apenas viver de acordo com os seus ensinamentos, mas acima de tudo com os seus exemplos. E Jesus deixa inúmeros exemplos para nós. E esses exemplos eram para ser seguidos. Outra coisa que eu vejo aqui, as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz. A gente começa a escutar a voz de Deus, porque Ele vai falar no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso coração. Nosso coração não é o coração literal, mas é o nosso entendimento. Porque Deus, Ele começa a estabelecer conosco essa relação de bom pastor. A gente começa a ouvir a sua voz, e ao ouvir a sua voz, a gente segue e confiando na sua liderança e na sua direção. Porque Ele vai nos conduzir por caminhos que são aplainados. São caminhos que são seguros, são caminhos que nos vão levar para uma condição de patamar, me permito usar esse termo, de intimidade, que a gente vai ver o que Deus vai passar a estabelecer na minha e na sua vida. Esse conhecimento que a gente começou a estabelecer lá nesse início de relacionamento, ele vai fazer com que ele passe a fazer o quê? Que eu os siga. Fazer a vontade, seguir os exemplos, aquilo que Jesus ensinou. E quando a gente começa a seguir os exemplos que Jesus ensinou para nós, a gente tem certeza que Ele está lá nos direcionando com liderança. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ele fez isso por nós. Aí eu vou entender a questão da relação quando ele fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, esse dar é oferecer o seu Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu vou poder fazer um paralelo com o que Paulo vai falar para mim e para você em Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí eu vou entender que a minha natureza pecaminosa vai começar a ser extirpada, vai ser retirada, porque este Senhor, esse Deus que está relacionando-se comigo, Ele vai começar a proceder na minha vida mudanças. E essas mudanças só quem pode fazer é Ele. Porque a gente começa a ver as coisas que Ele vai fazer na nossa vida. Quando a gente entende isso, a gente entende o sentido de conhecer. A gente entende o sentido de seguir. Mas também, nós vamos ver, seguir o sumo pastor envolve submeter-se à sua vontade e caminhar nos seus passos, mesmo em meio às dificuldades. A Rosane leu aqui. Nós não passamos por isso. Mas os nossos irmãos que estão lá, em um dos países da janela 1040, eles passam por isso. Paulo ouviu do Senhor a seguinte expressão, vou falar com as minhas palavras para facilitar o entendimento. Vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome, mas esse sofrimento ele tem um benefício. As lutas, as adversidades, as dificuldades, os problemas que a gente porventura venha a passar, os ataques que a gente talvez possa vir a passar, não serão nada diante daquilo que Deus tem preparado para você. Paulo vai falar assim lá na carta dele aos Coríntios, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso aí eu vou entender o que quer dizer João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque não precisava fazer nada. Deus não precisava fazer nada para mim. Mas lá no Éden, quando o homem pecou, Deus estabeleceu o seu plano de salvação para resgatar a mim, que estava perdido lá em Adão. Porque o pecado entrou no mundo através de Adão. Mas a palavra diz para mim assim, quando eu conheço e prossigo em conhecer o Senhor, ela vai falar assim para mim, que quando eu conheço a Jesus, eu vou entender que esse plano que Ele elaborou lá foi para que eu tivesse uma eternidade para sempre com Ele. Por isso que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Seguir o sumo pastor envolve submeter-se à sua vontade. Às vezes, submeter-se à sua vontade vai ser dura, vai ser difícil, vai ser com perseguição, mas vai ser também com alegrias. Porque nós vamos ver momentos de alegrias. Nós vamos ver os frutos que o Senhor tem para nos dar. As bênçãos que Ele tem para nos dar. Quer bênção melhor do que essa? Você está vivo, está aqui hoje, podendo compartilhar deste momento alegre de poder cultuar o Senhor com liberdade. Você está recebendo aí na sua casa. Deus tem muito para nos dar, muito mais. Muito mais além daquilo que pensamos, porque Ele é o Senhor da minha e da sua vida. A terceira coisa que eu vejo aqui no texto é entender que eu preciso ter discernimento. E discernimento está, ouvir a voz de Deus é um ato de discernimento espiritual, que exige intimidade e relacionamento com Ele, não apenas saber que Ele fala.
Deu para você entender isso? Eu vou repetir aqui, ó. Discernimento. Ouvir a voz de Deus é um ato de discernimento espiritual. Por que isso é espiritual? Porque o Espírito Santo de Deus entra aqui, ó, nesse contexto. É a ação do Espírito Santo. João, no capítulo 14, diz assim, ó: e eu não vou deixar vocês órfãos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria de vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Eu tenho que discernir, porque a palavra de Deus fala comigo, porque ela também é a sua voz. A palavra de Deus vai me ensinar, e eu vou começar a entender, a discernir os caminhos que conduzem para a salvação. Tem gente pregando por aí que todos os caminhos levam à salvação. Mentira. A Bíblia diz que só existe um caminho. Não existe os caminhos, só existe um caminho. E o único caminho que leva à salvação é Jesus. Não existe outro caminho. Então eu só vou discernir isso quando eu tenho esse contato de relacionamento, essa vivência de crescimento, de conhecimento. Uma criança, ela não começa se alimentando com uma feijoada. Ela vai começar com um leitinho, depois vem a papinha, depois vai melhorando a sua alimentação. Não é assim? Não é assim, Michele? Michele está vivendo essa experiência, né? Criancinha nova. Então, está vivendo essas experiências. Mas tem um momento que Deus vai trabalhar na minha vida de uma forma diferente, que eu vou conseguir comer uma feijoada. Ou, sei lá, uma alimentação mais forte. Por quê? Porque eu vou estar pronto para receber de Deus o melhor dele para a nossa vida. E o melhor de Deus está relacionado aqui, ó, na sua palavra. Por isso, conheça, prossiga em conhecer o Senhor. A quarta palavra, segurança. E o versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Depois que você conhece a Jesus, depois que você começa a seguir a Jesus, depois que você discerne esse caminho, começa a desenvolver, a crescer, a estabelecer uma vida plena na presença do Senhor, isso não quer dizer que você vai ter altos e baixos, porque você não é perfeito. Só Jesus é perfeito. Mas isso quer dizer que, mesmo que você tropece e cai, Ele está ali para te levantar, para te reerguer, para te conduzir novamente, mas a certeza de que você será conduzido em triunfo. E por isso Ele fala aqui: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém é capaz de tirar você das mãos de Jesus quando você dá a sua vida para Ele. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo faz essa mesma relação. Efésios 2:1. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ele vai culminar lá no versículo 8, do mesmo texto de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É precioso. Isso é segurança. Segurança, ninguém pode e ninguém vai tirar das mãos
do Senhor a tua vida, a tua vitória, que é viver uma eternidade para sempre com Ele. E para concluir, não siga vozes erradas. Estes versículos também servem como alerta para não seguir as vozes do mundo ou falsas direções que podem levar à perdição em vez da voz do pastor, que é o único caminho. Não tem como você ser arrebatado das mãos do mestre se você seguir a voz do sumo pastor. E o sumo pastor, ele se revela a nós através da sua palavra. O sumo pastor fala conosco através da sua palavra. Claro que às vezes ele vai usar pessoas para falar contigo, mas usando a sua palavra. E quando você está pautado na palavra de Deus, que é a sua voz, que é a sua boca no mundo, nós seremos alcançados. Nós seremos transformados. E nós não seremos desviados por qualquer voz que queira nos conduzir para fora do caminho. Porque não existe nenhum outro caminho que importa que sejam salvos. Só há um caminho, Jesus. Porque Ele é um Deus fiel. Um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. E a promessa dEle na sua palavra é que a vida eterna está reservada para aqueles que o buscam e os servem e os seguem em fidelidade. Mesmo que você tropece. Antigamente a gente cantava quando mais novo, né? Os mais novos que nem eu, a gente cantava assim, ó. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Continua a caminhada, prossegue a caminhada. E a gente cantava também, satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu vivo, satisfação sem fim. Porque isso produz em nós aquilo que o pastor pregou semana passada. Quem lembra? A maior e mais completa alegria que o coração humano pode receber. Jesus. Porque nós seguimos a um Deus que é fiel. Fiel, eu vou convidar a equipe para estar aqui comigo. E a gente vai estar finalizando, cantando este louvor. Porque um Deus fiel, você que está aí de casa, um Deus fiel, Ele é capaz de mudar a sorte da tua vida. Talvez a tua vida esteja sem rumo e sem direção, mas o Deus fiel, o Deus que você precisa conhecer, que você precisa seguir, que você precisa ter discernimento dele, tenha certeza que é uma segurança e que ele não vai te conduzir por caminhos errados. Ele só vai te levar por um caminho que te leva para a eternidade, para uma salvação eterna diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos lá.